professora Kathleen Feitosa Scartesini atualmente ocupa a posição de assessora-chefe de gestão socioambiental do Superior Tribunal de Justiça e vai falar hoje conosco sobre licitações sustentáveis. Para começar, professora Kathleen, em que consiste uma licitação sustentável? Daniel, uma licitação sustentável envolve vários passos, do planejamento à especificação do objeto, da contratação, ao seu uso correto, ao descarte final. Então é um processo. Não se trata apenas da especificação do objeto, como ainda alguns gestores imaginam. Então você vê a compra de uma forma mais sistêmica, transversal, onde todos os passos são importantes. É muito interessante essa sua abordagem, porque realmente muitas pessoas, inclusive têm contato com vários gestores que não têm essa dimensão do que seja uma contratação sustentável. E qual é o primeiro passo? Como é que a gente pode realmente realizar uma contratação sustentável? Existem passos específicos que podem ser seguidos pelo gestor? A primeira reflexão a ser feita é por que comprar? Por que contratar? Será que realmente eu preciso dessa contratação? E se eu preciso, como é que ela está sendo feita? Foi feita uma reflexão sobre esse modal de contratação? Eu vejo muito na administração pública o famoso complexo de Gabriela. Sempre foi assim, então nós vamos continuar a fazer e a cada ano a gente acrescenta 10, 20, 30% no valor daquela contratação, que naturalmente já seria corrigida pelo índice inflacionário e pelos graus de repactuação, principalmente com relação a serviços. Então, há que ser feita essa reflexão sobre como se planejar melhor para a compra. E a partir daí, a gente partir para a especificação do objeto. Então, uma contratação sustentável é muito mais do que uma contratação ecologicamente correta. Abrange isso, mas é muito mais do que isso. Pelo que você está me falando, envolve planejamento, envolve toda uma etapa da contratação pública que, às vezes, essa dimensão é ignorada pelo próprio gestor. Talvez por um desconhecimento do que é sustentabilidade. E a sustentabilidade não tem uma perna só. Ela tem 3 prismas principais, que a gente chama de triple bottom line, o conceito difundido pelo sociólogo John Elkington, que fala sobre a sustentabilidade social, econômica e ambiental da compra. Ou seja, eu não posso comprar algo que tenha uma especificação, como por exemplo o papel reciclado, sem eu me atentar a saber se eu preciso realmente daquela quantidade que eu estou comprando. E com a quantidade correta, a especificação correta, como eu estou descartando esse produto? Envolve todo esse processo que vai do início ao fim. Professora Kathleen, eu achei muito interessante essa sua colocação de que a contratação sustentável ela vai muito além da questão puramente ecológica. Você poderia nos dar algum exemplo de alguma contratação sustentável hoje que as pessoas não têm ideia de que aquilo seja propriamente um processo de contratação sustentável, mas que envolve esses 3 pilares? Taxigov. Um exemplo do executivo, onde houve uma reflexão sobre o modal de contratação que estava sendo feito há anos, desde que a administração pública é administração pública. Como eu lhe falei anteriormente, nós temos que envidar esforços, Daniel, no nosso negócio, na atividade finalística do órgão. Se a nossa atividade finalística atender o jurisdicionado, como o caso do judiciário, estabelecer políticas públicas, no caso do Poder Executivo, por que eu ainda estou comprando carros? Temos que rever esses procedimentos que estávamos repetindo sem nenhuma reflexão ano após ano. Esse é um modelo de contratação sustentável que eu daria como exemplo em primeiro lugar, que está gerando uma economia de mais de 100 milhões de reais. É fantástico. Ainda dentro da questão das licitações sustentáveis e levando em conta um novo mecanismo, um novo normativo que a administração pública federal tem adotado,
Você podia falar um pouquinho mais sobre o prisma da sustentabilidade na Instrução Normativa número 5 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento? A palavra sustentabilidade, ela veio citada poucas vezes pelo legislador na IN. Mas se você olhar a IN com um olhar mais aprofundado, você percebe a sustentabilidade em praticamente toda ela. Porque a IN fala de um melhor planejamento, de um estudo técnico preliminar, do mapeamento de riscos, né? Metodologias de quantificação. Quer dizer, tudo isso a gente vê a sustentabilidade trabalhando. E o gestor precisa realmente fazer essa reflexão para que a gente possa comprar diferente, atentos ao desempenho, à produtividade, à economicidade, enfim, à eficiência do gasto público. Muito obrigado, Kathleen, por nos conceder essa entrevista tão esclarecedora. Eu mesmo tinha algumas dúvidas sobre o assunto, tenho certeza que elas foram saneadas agora. Muito obrigado, retorne, por favor, à ENAP. Muito obrigada.